Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Sampaio Podcast, né? Estou aqui com a missionária Rose Lima e já queremos aproveitar a oportunidade de convidar você, o que está conosco no nosso episódio, para compartilhar com seus amigos. Não esqueça de deixar o teu like, deixar também o teu comentário, que é muito importante para nós. Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Shalom Adonai. Este é o Sampaio Podcast, um programa de entrevista, entretenimento, testemunhos e palavra de Deus. Esperamos que todo o nosso conteúdo seja de grande bênção para a sua vida, a sua casa e sua família. Sejam bem-vindos. E nesse dia nós estamos aqui. Queremos apresentar nesse momento o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje, ele é um jovem evangelista, ele é pregador itinerante, tem 29 anos, casado, pai do Samuel, e ele é da Igreja Assembleia de Deus Cadeeso. Nós estamos falando de um rapaz jovem que começou a seu ministério aos 5 anos de idade. Ele tem sido uma bênção. Por onde passa, Deus tem usado com intrepidez, com muita ousadia, e nós estamos muito felizes aqui. Gabriel Félix. Muito bem-vindo, Gabriel. Amém, irmã Rose, amém. Ismael, é uma alegria para a gente poder participar desse projeto tão abençoado que é o Sampaio Podcast. Estamos muito felizes, cremos que essa conversa, esse bate-papo vai render muito, e eu creio que o pessoal aí de casa vai ser muito abençoado através de todo o conteúdo que vai ser produzido aqui hoje. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe você também que está nos acompanhando. Amém. Gabriel, nós já vamos dar início já à primeira pergunta. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei e te dei por profeta às nações. E nós vemos que você nos contou, né, que o seu ministério veio a partir de 4, 5 anos de idade. E eu queria saber, e o nosso público também, como foi isso, quando que você descobriu, como que você sentiu esse chamado em tão pouco tempo? Então, irmã missionária Rose, o ministério que Deus me deu, eu tenho dificuldade de falar o meu ministério, mas o ministério que Deus nos deu, ele de fato começou muito precoce, né? Certo. Eu comecei a tocar instrumentos com 5 anos de idade, e com 8 anos de idade eu comecei a pregar e aí também a cantar. E meu pai também relata, meu pai e minha mãe, que com 4 anos de idade, e inclusive isso tem fotos, né? Eu subia um monte com o meu pai e pessoas já vinham para poder receber as orações que eu fazia. E então, assim, a idade para a gente não é um limite, né? Para Deus, nada, na verdade, é um limite. Então, assim, Deus, ele começou a manifestar isso na minha vida muito cedo. Então, assim, algumas pessoas, elas têm o hábito de dizer assim: poxa, Deus me chamou naquele dia, o ministério começou naquele dia. Eu não consigo dizer quando o ministério começou, porque, assim, o ministério sempre fez parte de mim. Certo. Eu sei, todas as memórias que eu tenho foram no altar, foram pregando, foram cantando, foram tocando instrumento, foi fazendo a obra de Deus junto com os meus pais e as minhas irmãs. Então, assim, eu não consigo ver isso. O ministério e a minha vida, elas se confundem de uma maneira, assim, graças a Deus, muito bonita. E eu louvo a Deus por isso. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs, né? Certo. Eu tenho 2 irmãs, assim, de sangue, eu sou o mais novo delas, e tenho também a Gabi, que foi um presente que Deus mandou pra gente. Minha mãe começou a cuidar dela com 6 meses, porque a mãe dela trabalhava. Sim. E aí ela nunca mais voltou, assim, pra casa dela. Ela tem contato com a mãe dela, vivência com os pais e tal, mas nós nos tornamos a família dela, e assim, a questão sanguínea não é apenas um detalhe, porque ela mora lá em casa, viveu a vida inteira dela. Então eu tenho 3 irmãs, para a glória de Deus. Amém. Seja louvado. Glória a Deus. É bonito, né, missionária? Verdade. Quando a gente ouve testemunho de pessoas assim que tão cedo começou a trilhar um caminho de triunfo. Essa é a palavra, né? Na presença de Deus.
E a gente vê que tem muitas pessoas que, aproveitando já esse momento, tem muitas pessoas que dizem o seguinte: eu vou aproveitar, né? Você com certeza já ouviu essa frase: eu vou aproveitar minha adolescência, minha juventude, e mais na frente Vou curtir, né? Isso, exatamente. Eu vou curtir, mais na frente eu, né, procuro uma igreja, procuro desenvolver algo para Deus. Deixa, né, as coisas de Deus em segundo plano, né? E você ter despertado esse chamado tão jovem, tão cedo, né, assumido para si a responsabilidade, verdadeiramente algo assim que vale a pena, né, ser reproduzido, porque a gente vê que hoje em dia muitos jovens, adolescentes, eles são tomados por uma influência tamanha de pessoas que estão aí na mídia e conduzem para outros caminhos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você sente o peso da responsabilidade sobre os seus ombros? Diante dessa tamanha posição que o céu, né, tem te colocado como uma influência para influenciar pessoas. Uma vez que você assumiu o ministério, você já recebeu de Deus ali uma grande responsabilidade para ministrar sobre vidas, né, por onde você tem ido. Como que você se sente? Então, Ismael, eu sinto sim essa responsabilidade. Eu costumo dizer que ela é um peso, mas também é um privilégio. Perfeito. Né? Eu não entendo a obra de Deus como obrigação. A obra de Deus é um privilégio. Sim. Ser chamado por Deus é um privilégio, apesar das tribulações, dos dias de angústia, dos dias de lágrima. Sim. Então, assim, toda vez que alguém fala para mim que me tem como uma referência, isso para mim alegra o meu coração, porque Certo. ela está vendo algo em mim, certo, que inspira ela no seu chamado, na sua vida com Deus, Sim. no seu ministério. E aproveitando o ensejo, quando você falou, né, que o ministério começou muito cedo, eu vi que Deus não deixou nenhum tipo de brecha. Aleluia. Entendeu? Na minha vida. E posso falar também pelas minhas irmãs. A gente começou desde cedo e, como eu disse, isso faz parte de nós. Sim. Então, eu nunca pensei em sair da igreja. Eu já pensei, por conta das tribulações da vida, muitas das vezes dos problemas, né, que vem com o ministério. Sim. Eu já pensei em parar de pregar, de cantar, de tocar, mas eu nunca pensei em sair da igreja, largar o evangelho, Sim. porque o meu maior testemunho, eu posso dizer para vocês aqui e para você que está nos assistindo, que o meu maior testemunho não é que Deus me tirou do tráfico, Deus me tirou das drogas, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou de lugares horríveis, e glória a Deus pelas pessoas que Deus tirou desses lugares. Sim, mas eu acho que o meu maior testemunho é dizer que eu nasci crente, cresci crente, a minha infância foi na igreja, a minha adolescência na igreja, agora o final da minha juventude, que eu estou com 29 anos já para 30, né? Sim. Também na igreja, e eu tenho certeza que tudo que eu preciso, é uma frase que eu sempre uso, tudo que eu preciso está plantado no jardim de Deus. Aleluia. Não existe nada fora. Gabriel, porque você nunca conheceu? Eu queria rapidamente aqui contar um testemunho que aconteceu. Isso não tem muito tempo. Um amigo meu, ele trabalha com um curso, né, preparatório, ele tem um curso, é dele. Sim. E ele me chamou para poder panfletar num local que iria ter uma prova dessas. E eu peguei o ônibus cedo, era um domingo, isso era 6 da manhã, mais ou menos. E eu saindo ali do local onde nós moramos, tem uma casa de show ali. Sim. E eu lembro que era um domingo, né, de sábado para domingo. E eu lembro que quando eu saí, eu encontrei uma juventude completamente bêbada, uma juventude completamente desfigurada. Desorientada. Exatamente. Assim, sabe? Pessoas que você via num estado deplorável, se segurando pela parede. Certo. Eu via casais brigando. Eu já vi ali homem dando tapa na cara de mulher. Meu Deus. Entendeu? E aquilo ali me chamou muita atenção. Eu já tinha passado uma vez por essa situação ali que tinha me chamado a atenção, mas nessa última vez agora me chamou ainda mais atenção. Inclusive eu postei, que me acompanha nas redes sociais vai lembrar disso. E eu fiquei pensando assim: Senhor, muito obrigado.
Muito obrigado porque eu nunca precisei tomar um copo de cerveja para ser feliz. Pra ser feliz, Eu nunca precisei injetar ou ingerir algum tipo de droga, Sim. sabe, para ter uma noite de prazer. Certo. Eu nunca precisei ficar com um monte de mulheres para, sabe, para me satisfazer. Certo. Porque tudo que eu preciso está em Deus. Aleluia. Glória Jesus, ele é suficiente. a Deus. É verdade. Eu sou casado, eu tenho um filho, eu tenho um propósito para a minha vida, Aleluia. entendeu? E aquelas pessoas estavam vivendo ali uma noite autodestrutiva, Sim. entendeu? É verdade. Que gastaram todo o seu dinheiro, fizeram um monte de coisa que elas vão se arrepender depois. E eu falei, Senhor, muito obrigado. verdade. Porque na noite passada eu não estava bebendo, não estava fumando, não estava usando droga. Sim. Eu não estava, sabe, me relacionando com pessoas que eu nem conhecia. Não. É verdade. Eu estava na tua casa, cumprindo o meu propósito de vida. Aleluia. Verdade. Então eu creio que essa é uma palavra que a gente pode deixar, principalmente para a juventude. É, Né? exatamente. Tudo que você precisa está em Jesus. É Tudo, verdade. tudo, tudo, tudo. E Jesus disse assim: a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo as dá. Porque a paz do mundo, ela é muito momentânea e passageira. Né? Verdade. E as pessoas têm aquela euforia, aquela alegria, aquele momento ali, e depois tem um vazio, uma depressão, uma Sim. tristeza tão grande, né? E o vazio que elas precisam preencher não está num copo de bebida, não está, né, em alguma coisa ilícita, mas ela está em Cristo Jesus, né? E é um privilégio a gente poder ouvir você, Gabriel, porque muitas pessoas não entendem, às vezes a gente fala, você é filho de pastor, né? E a gente entende que muitos filhos de pastores, eles são muito cobrados. Sim. Por quê? Há uma cobrança, há um peso muito grande por ser filho de pastor. Verdade. Porque você tem que ser diferente, você tem que fazer diferente, você tem que agir diferente. E como é que foi a sua juventude, a sua adolescência, e ainda mais tendo um ministério de tão grande responsabilidade, que é de pregar a palavra de Deus. Tão grande relevância. E grande relevância, com certeza. Eu costumo dizer que, assim, para Deus não bastou me fazer um pregador. Ele teve que me fazer filho de pastor também. É verdade. É desafiador, né? Eu costumo dizer isso. Falei assim, já não bastava ser pregador, ainda tem que ser filho de pastor. Sim. E eu digo que a esposa de um pastor, ela escolhe ser a esposa de um pastor. É verdade. Né? Porque ela, quando casa, ela sabe que ela está casando sabe. com alguém que tem uma projeção ministerial. Ou pelo menos deveria saber. Né? O pastor, ele não foi obrigado a ser um pastor. Nem por Deus e nem, né, por ninguém, nem pelos homens. Exatamente. Ele aceitou o O chamado. chamado. Né? Exatamente. Ele aceitou o chamado. Então ele também teve o direito de escolha. Agora, os filhos não têm direito de escolha. É forte isso. É forte, é verdade. Porque assim, ninguém escolhe ser filho de pastor. verdade. Até porque quando ele se tornou pastor, ou quando ele entendeu a Separado, chamada né? dele, os Tanto filhos não ministério. existiam. Então eu não escolhi ser filho de pastor. As minhas irmãs não escolheram. Sim. Entendeu? Nós nascemos numa casa sacerdotal. Exatamente. Então, assim, eu costumo dizer que chega a ser quase que desleal você cobrar uma criança de acordo com aquilo que os pais escolheram. Exatamente. E por conta disso, e eu queria deixar bem claro que jamais será motivo. Sim. Nada é motivo para nos afastarmos de Deus. Paulo disse que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os homens, Aleluia. nada. Verdade. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada é motivo. Porém, querendo ou não, esse desviar passa muitas das vezes pela pressão que os filhos de pastor sofrem da Sofrem, igreja isso é verdade. e das pessoas por eles serem filhos de pastor. Exatamente. Eu conheço pessoas que já falaram para mim assim, Gabriel, eu não congrego com o meu pai porque eu não aguento ver o que as pessoas fazem com ele. Porque o pastor, normalmente, ele tem um coração sempre mole. Certo. Um coração Tá sempre... que ele sempre acredita na mudança da pessoa, ele verdade. sempre acredita que aquela pessoa pode progredir, pode crescer, pode transformar a mente dela. Então eu conheço jovens que falam assim, Gabriel, não congrego com meu pai porque eu não aguento ver ele sofrendo. Exatamente. Sim. Outros que desviaram, por quê? Porque viram coisas na igreja
que, tipo assim, não encaixaram com encaixaram. aquilo que de fato era o evangelho. E aí eu digo aqui uma frase, cito uma frase que eu costumo sempre dizer. Os meus pais, quando me fazem essa pergunta, os meus pais, eles não me ensinaram apenas a amar a Deus, a mim e as minhas irmãs. Aleluia. Eles ensinaram a mim e as minhas irmãs a amar a igreja. Com todas as falhas, com todas as limitações, porque na igreja tem gente que presta e gente que não presta, como todo lugar. Verdade. Judas era o quê? Um discípulo. E por que Jesus escolheu ele? Se Jesus estava vendo The Chosen, e aí estava passando o capítulo em que Jesus chama Judas. Sim. E eu fiquei pensando, cara, Jesus sabia que Judas ia trair. Não acredito que Jesus escolheu Judas. Mas acredito que Jesus, obviamente, não acredito não. Cristo, ele é presciente. E ele sabia que Judas ia trair, mas mesmo assim ele escolheu Judas. E na igreja também tem o Judas que trai, o Judas que fala mal, o Judas que se levanta contra, os sambalates. E as pessoas muitas vezes elas esperam que na igreja tenha pessoas perfeitas apenas. Entendeu? Não. Na verdade, a igreja é uma enfermaria com pessoas doentes, né, que estão ali na esperança de serem curadas, não pelos homens, mas por Deus. Então, assim, nós, né, os pais, eles têm que ensinar os seus filhos a amar a Deus, mas também a amar a igreja, com todas as falhas dela. Porque não existe você amar o noivo e não amar a noiva, né? Você vai dizer para você, Gabriel, eu gosto muito de você, mas eu não gosto da sua esposa, Daiane. Eu vou falar para você, meu filho, então, desculpa, mas não vai dar certo, não. Não me importa se eu aí teve até uma atriz famosa aí que falou assim, eu amo Jesus, mas eu não gosto da galera dele. Exatamente. Então, como é que você vai amar Jesus e vai dizer assim, Jesus, eu não amo a tua noiva? Não tem falar condição, de amar verdade. a igreja, É complicado. o apóstolo Paulo disse que a igreja tem vários tipos de vasos, né? Então, a gente entende que cada um tem uma estrutura, cada um tem uma personalidade. Nós precisamos aprender, como você disse, a amar e a saber lidar. Sim, e aqui nós estamos com o cantor Ismael Sampaio, que é esse que vos fala aqui, né? Que já vai falar. E ele também é filho de pastor. Ah, é? Sim. Ele é filho de Sabia, pastor não? e você vê que o ministério dele, ele também começou muito jovem, né? Sim. Por coincidência, hoje nós temos aqui 2 jovens e que agora eu vou lhe entrevistar. Qual é a sua dificuldade que você teve também por ser filho de pastor e ter começado um ministério tão cedo? Como o Gabriel bem colocou, né, existe uma cobrança. Exatamente. Né, existe uma cobrança. As pessoas elas olham para uma casa sacerdotal, como foi bem colocado, e quer ver um exemplo a seguir. Não é que não tenha que ser um exemplo, né? É necessário ser um exemplo. Exatamente. Mas existe uma certa cobrança que deixa a pessoa tipo inerte ou duvidosa acerca de se colocar no lugar da outra, né? Porque passa do limite. Exatamente. Vezes, né? Não entende que as pessoas elas são humana como sujeita, né, aos erros, aos fados da vida. E eu senti, eu e meus irmãos também sentimos na pele, né, missionária, essa cobrança. Lá em casa a gente tinha muita instrução do meu pai, ele deixava a gente muito ciente das coisas, daquilo que a palavra, né, nos ensinava. Então a gente teve esse auxílio. E eu quero aproveitar, posso? Claro, deve. Eu quero aproveitar já fazer essa pergunta para você, evangelista Gabriel. Qual foi a importância dos seus pais para o desenvolvimento do seu ministério? Né? A gente sabe que a orientação deles, a orientação, né? O auxílio, né, para que você permanecesse ali no seu chamado, no seu objetivo, na responsabilidade que o céu te confiou. Fala para a gente. Então, Ismael, primeiro de tudo, né? Torno a repetir, eles me ensinaram a amar a Deus e amar a igreja, a ter paixão pela igreja. Os meus pais nunca ensinaram a mim e as minhas irmãs assim, sentando e conversando, sabe? Não por falta de diálogo ou porque tinha algum problema, nada disso. Mas as maiores lições que eles nos deram foi através do exemplo. Amém. O homem de maior caráter que eu conheço é o meu pai. Aleluia. Eu posso dar testemunho dele porque exemplo, né, eu convivo com ele, né? Agora eu estou casado, mas eu convivi com ele
27 anos da minha vida, e eu posso dizer que o meu pai é um exemplo de caráter, é um exemplo de homem de Deus, é alguém que muitas das vezes tira do bolso dele para servir a obra, quando nós temos aí um mundo onde as pessoas pensam que todo pastor é rico. Sim. O meu pai faz trabalho missionário de 2 em 2 meses no Vale de Jequitinhonha. Tinha uma irmã lá que a casa dela era de estuque. Ele foi com outro irmão. Sim. Ele é pedreiro e eles destruíram a casa dela e levantaram uma casa de alvenaria. Coisa linda, né? Ele faz Natal missionário. As obras da igreja, ele faz todas elas sem cobrar um centavo. Entendeu? É alguém apaixonado pela obra de Deus. É um alguém exemplo, né? que não desiste de ninguém, até quando a igreja fala assim, poxa, mas não vale mais a pena. Sim. Porque tem gente que você olha, misericórdia, né? É verdade. Que tá ali, você tá vendo ali que a pessoa tá brincando, mas o coração dele é um coração pastoral e principalmente é um coração missionário. Sim. Né? Exatamente. Então, assim, e minha mãe, da mesma forma, uma mulher de Deus, uma mulher de círculo de oração, uma mulher que sempre foi completamente apaixonada e dedicada Aleluia. pela obra de Deus, uma mulher que muitas das vezes não aconselho, tá? Falamos isso uma vez, não aconselho a colocar ninguém dentro da sua casa, porque querendo ou não, isso traz uma porta aberta e uma Exato. legalidade, entendeu? Mas já colocou muita gente adoentada, gente endemoniada, gente de tudo que é jeito lá em casa, tratou, cuidou, entendeu? Torno a dizer, gente, porque isso aqui é muito importante, não faça isso. Se tem alguém com um problema, é óbvio que se a pessoa, né, se aí for um caso de extrema necessidade, você faz. Certo. Mas assim, quando você traz para dentro da sua casa, você está trazendo todo o peso espiritual daquela pessoa. Exatamente. E se você não verdade. tiver uma estrutura ali para isso, Um isso vai ambiente acarretar, preparado, né, pra- isso vai acarretar problemas para você, porque tem gente que não sabe lidar com isso e quer Pode fazer entrar o na guerra efeito dos outros. contrário, né? Exatamente, ao invés da pessoa ser tratada ali, o que ela está vivendo acaba passando para você e causando retaliações. Exatamente. Então, assim, eu acho que o exemplo deles foi para mim assim, um papel muito importante para o ministério e para a obra assim, de Deus, para ser o cristão que eu sou hoje. Você falou Aleluia. que seu pai faz missões no Vale de Jequitinhonha, né? Isso. Jequitinhonha. E você também prega por todos os lugares, Piauí, todos os lugares aí longe. Como é que você faz, Gabriel, para conciliar? Porque você tem um bebê, né? Seu bebê tem 1 ano, você é casado, tem a sua esposa. Como é que você faz para conciliar? Porque nem sempre você pode levá-los, né? E como é que você faz para conciliar? Isso é tranquilo para vocês? Porque você é muito jovem, então a Sim. gente aproveita para trazer aqui um exemplo de vida para outros pregadores jovens também, que às vezes não está sabendo lidar com essa situação, Sim. né? Do esposo às vezes ir e a esposa ter que ficar, ou vice-versa. Uhum. É engraçado como uma coisa leva a outra, né? Isso aí começa lá atrás pela escolha Exato. de com quem você vai passar o resto da vida, né? Sim. Alguns pastores muito importantes, eles mencionam 3 decisões as 3 maiores e mais importantes decisões da nossa vida. A primeira e a mais importante, aonde eu vou passar a eternidade. Sim. Porque Paulo diz que aquele que espera em Cristo só nessa vida é o mais miserável dos homens. É verdade. Né? Quem espera alguma coisa só dessa vida, Já- ele já esquece tem que a sua eternidade é recompensa, muito né? mais é muito maior e mais longa do que 70, 80 anos, que é a expectativa Sim. de vida do Brasil. Verdade. A segunda é o que você vai fazer da sua vida, qual o seu propósito, talvez a sua profissão. E por último, com quem que você vai dividir a vida para o resto, né? verdade. Por toda ela. E quando a gente tem um ministério, essa escolha já é importante de com quem a gente vai casar. Quando você tem um ministério, é dobrado. Exatamente. Porque, Responsabilidade, né? exatamente, quando você vai Sim. escolher alguém, você não pode ser cego para Conta- essas questões. Certo. Entendeu? Você precisa entender que quando você exerce o ministério, você tem um propósito dentro da sua vida, a pessoa com quem você vai casar, ela precisa estar alinhada. E quando eu falo estar alinhada, eu não falo no sentido de fazer a mesma coisa. Ah, não, porque se ele canta, ela tem que pregar.
Se ela prega, ele tem que cantar. Certo. Se ele tem um ministério, ela também tem que ter um ministério proeminente? Não. Nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre isso. Nem sempre. Mas a pessoa ela tem que comprar ali o teu ministério. Certo. Ela tem que estar Abraçar, alinhada. né? Exatamente. Ela tem que entender esse propósito e ela tem que ser a maior apoiadora do seu ministério. Então, a pergunta da senhora já começa lá atrás, na escolha. Exatamente. Então, se você que está em casa, você está namorando, está noivo, se você ainda está na famosa frase, esperando em Deus, né? Escolheu esperar. Tem gente que não escolheu esperar, está esperando forçado, né? Exatamente. Mas assim, eu quero dizer para você, leve em consideração o propósito que Deus tem na tua vida. Porque se a pessoa com quem você está escolhendo casar, se relacionando, Sim. ela não estiver alinhada ao propósito, se ela não quiser viver isso, se ela for aquela pessoa que vai te dar mais trabalho, vai ser mais um problema, mais uma guerra para você, então termina logo. Eu namorei com a Dani, eu orei com a Dani 6 meses. Foi 6 meses falando isso com ela. Então tem que estar debaixo de oração. Exatamente. Né? Foram Pedindo 6 meses. direcionamento a Deus para o propósito. Exatamente. Né? E a Daiane também tem um ministério. Certo. Né? Louva, né? Ela... Isso, louva. E quem gosta de mim louvando, porque provavelmente não viu ela cantando ainda. Meu Deus. E assim, foi um ano de namoro e noivado. E a gente falando a mesma coisa. Sim. Entendeu? Então tudo já foi gerido, né, nesse sentido. Agora, para completar a resposta, eu passei uma experiência no começo do ano, foi no Sim. começo? Não, acho que foi em abril, se eu não me engano. Eu fui para o Piauí e passei 10 dias lá. 10 meses, não, 10 dias. E o Samuel é muito novo, o Samuel hoje tem 11 meses. Sim, então ele era bem ainda mais novo, ele tinha 4 meses. 4 ou recém-nascido. 5 meses. E eu passei 10 dias e foi 10 dias chorando. Todo final da noite, assim, chorava. É delicado, difícil. Nem toda a igreja tem a condição de pagar também a passagem da Daiane. Exatamente. Por exemplo, agora nós fizemos 2 viagens recentemente, em outubro. Sim. Uma para o Rio Grande do Sul, que foi uma viagem longa, e outra para Minas Gerais, que também foi uma viagem longa. Foram viagens de 10 dias cada uma. Aí ela foi com ele. Aí, tudo em paz. Mas ela também está ciente, eu também estou ciente, que na maioria das vezes, ou em muitas vezes, ela não poderá ir, porque daqui a pouco também o Samuel vai estudar e tal. Certo. É difícil, mas assim, o ministério, se a gente pode usar uma palavra que se aplica como um sinônimo para o ministério, a palavra sinônimo para o ministério é sacrifício. Meu Deus. Sacrifício. Você falando, né, que... Muitas vezes negar a si mesmo, né? Sim. Você falando que tem esse apoio, né, da sua esposa, você acredita que Deus, ele... Existe uma frase, né, um jargão muito popular, que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Você concorda com essa frase? Concordo plenamente, só não concordo Sim. que Deus tem uma pessoa no meio de 7 bilhões que só pode ser aquela pessoa para você. Certo. Não creio nisso. Gabriel, mas Deus pode unir 2 pessoas? Pode, nós temos muitos casos disso. Sim. Entendeu? Eu lembro de uma vez de um pregador itinerante que foi pregar num culto e Deus falou com ele assim: a tua esposa é aquela dali que está no primeiro banco. Ele conhecia a voz de Deus, mas ele tremeu e temeu. Certo. Esse testemunho é muito forte. E ele olhou para o pastor e perguntou: pastor, quem é aquela moça ali? Uhum. Aí o pastor falou: é uma menina de Deus, uma moça de Deus, crente, faz a obra de Deus e tal. Isso. Esperando, né? Aí ele falou pro pastor assim: pastor, Deus falou comigo que ela vai ser a minha esposa. Ele, meio incrédulo, mas dividiu aquilo com o pastor, provavelmente por ter uma certa intimidade. Sim. E aí o pastor olhou para ele e falou assim: rapaz, então é muito de Deus mesmo. Porque aquela moça ali, ela é ou era casada e o marido dela morreu tem 1 mês. Olha Meu aí. Deus. Ela está viúva e é uma moça muito nova. Então acredito que Deus pode unir 2 pessoas, acredito que Deus fale com isso, meu irmão, Deus fala o que ele quiser falar. É verdade. Mas acredito que não é a regra. A regra é: nós escolhemos e Deus nos orienta na escolha. Né? Eu sou a prova viva que Deus, em muitas situações, vai tirar pessoas da nossa vida que não condizem com o propósito de Deus. E não é porque eu sou melhor do que a pessoa e a pessoa não é melhor do que eu. Entendeu? Mas é porque juntos não daria certo. E hoje, eu louvo a Deus, Ismael, missionária Rose, eu louvo a Deus, porque todas as tentativas que eu fiz
na minha vida sentimental deram errado para que eu vivesse o êxtase, melhor né, da de glória Deus para a minha vida, Aleluia. que é a minha esposa Daiane. Amor, te glória. amo. Um beijo no seu coração. Coisa linda. E hoje também o nosso filho Samuel. Aleluia. Então, assim, eu costumo dizer que tem coisa que Deus faz dar errado para dar Vai certo. dar certo. Você está falando já, respondendo aqui uma pergunta que eu ia fazer, sobre o desafio do ministério de um pregador itinerante, que é a questão emocional. Muitas vezes você tem que ir, você chorou, né? Porque precisa se separar por um momento, né? Mas, assim, quais foram outros desafios que você teve, assim, no seu... Possa estar tendo até, no seu ministério? Porque a gente vê, Gabriel, a gente até já conversou um pouco sobre isso, sobre a comparação. Às vezes, alguém compara o pregador A com o pregador B, se não for aquela mensagem daquele jeito que muita gente gostaria de receber, né? Existe uma comparação. Então, qual é os desafios do ministério? De um pregador itinerante, você também é um evangelista, né? Você deve também conduzir a obra junto com teu pai na sua igreja. Então, existem muitos desafios. Você fala para a gente alguns dos desafios que vocês já têm visto, que têm passado por eles. Tá, do ano passado para cá, eu descobri em Deus e com a minha experiência, né, com a experiência que eu tive, que um dos maiores desafios de um pregador, e aí também abrange também a área do Ismael, que é a área do canto, Sim, porque ambos são ministros, certo. né, é a parte emocional. Por que eu falo isso? A senhora acabou de falar agora algo muito importante. As pessoas, ainda mais no nosso meio pentecostal, elas acreditam que uma pregação só é boa, ou uma ministração do louvor só é boa, quando há um movimento externo. Exatamente. Quando há muita glorificação, língua estranha, pula, roda. Gente, eu sou do mistério. Eu sou do mover de Deus. Né? Mas assim, Deus ele tem multiformas de operar e de agir. Verdade. E eu descobri que por conta dessa cobrança que o nosso meio pentecostal coloca em cima dos ministros, de que quando ele pregar, de que quando ele cantar, algo externo tenha que acontecer, Sim. o emocional ele tem que ser muito forte. Exatamente. Primeiro, para você não cair nessa conversa, porque o Deus que fala no fogo, no terremoto, é o Deus que fala na brisa. Às vezes você vai pregar para uma pessoa só naquele culto, como já aconteceu comigo. Sim. Entendeu? E assim, nós precisamos entender que o nosso emocional para isso é muito importante. Verdade. Vai ter pregações que você vai ministrar que Deus não vai agir de maneira externa, mas vai quebrantar os corações. Vai falar. Entendeu? Vai ter dia, como eu falei, que você vai pregar para uma pessoa, para uma alma, que vai estar ali talvez querendo se matar, querendo sair da igreja, querendo se desviar. Entendeu? Exato. E vai ter dia também que você não vai bem. Vai ter dia que Deus vai lá na torneira do céu e vai fechar e vai dizer assim, meu filho, hoje eu não vou fazer nada para você lembrar que quem faz sou eu. Como a gente costuma dizer, o céu tá de bronze, né? Exatamente. Verdade. Então, quando a gente não trabalha nesse emocional nosso, a gente acha que talvez uma mensagem que você pregou naquele dia, sabe, porque não você aparentemente, ou na sua concepção, não foi bem, ou porque as pessoas que estão ali naquele momento também, que você tem uma consideração, ou que pregam, que cantam, não deram aquele feedback para você, sabe? Ficaram. Porque tem gente que está ali, gente, só para poder avaliar. É verdade. E você precisa entender que você não ministra para avaliadores. Você não ministra para gente que está ali para te medir, para ver se foi bom ou não. Não. Você ministra para pessoas que estão ali com o coração aberto, precisando. Aleluia. Enquanto você, muitas das vezes, está preocupado com as pessoas que cantam, que pregam, o que elas vão dizer da sua ministração, tem alguém ali naquela igreja, naquele culto que está precisando, exatamente, ouvir a voz de Deus, receber algo de Deus, e você está tão preocupado em atender as expectativas das pessoas, sabe, de um grupo de pessoas, que você esquece que o fogo
que é derramado no altar, Aleluia. não é obra humana, é obra divina. Eita, glória. Verdade. Se deixe ser usado. Se alguém gostou, amém. Se alguém não gostou, amém. Faça aquilo que lhe foi Cumpra o confiado. propósito, né? Uma ministração não define o seu ministério. Um Isso é dia que verdade. talvez você ache que não foi bem, não vai nem acabar com o teu ministério, não vai destruir teu ministério e também não vai alavancar o seu ministério. Exatamente. Então, Sim. assim, eu costumo dizer, existia uma casa que Jesus estava pregando e tinha ali doutores e fariseus que estavam ali só para avaliar a mensagem de Jesus. Exatamente. Mas também teve alguém que queria tanto estar ali que desceu pelo telhado só para poder estar com Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Não ministre para os avaliadores de mensagem ou de louvor. Ministre para aqueles que estão tão sedentos, né? a ponto de fazerem de tudo para estar ali. Exatamente. Aleluia. Então, seu ministério não será definido por uma mensagem ou por um grupinho de pessoas. O seu ministério é definido pelos frutos que você serve àqueles que têm fome. E não podemos, né, Sim. anular o poder da palavra. Que a Verdade. Bíblia diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela é como uma espada de dois gumes, Isso aí. Aleluia. que ela penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir a intenção do coração e os pensamentos. Então, a palavra de Deus ela é poderosa. Por si Então, só é já como você causa disse, todo não é, efeito, né? não é o homem que faz acontecer, é Deus, é Ele que é o dono da obra, Ele é o dono de Aleluia. tudo, né? E quando a pessoa fica presa nesses detalhes que você falou por conta da avaliação dos demais, Exatamente. a pessoa acaba não cumprindo o propósito. Exatamente. Né? Sai dali revoltada, de repente, às vezes frustrada, chateada. Né? Que nem eu fazia antigamente, que eu não tinha equilíbrio emocional. Às vezes a Daiane vinha comigo no carro, a gente ia da igreja até em casa, Isso é bom. em silêncio. Né? Em silêncio, por quê? Porque eu estava revoltado. É a realidade de muitas Entendeu? pessoas, né? Pois é, então assim, só cumpra o seu ministério, só faça o que Deus te chamou para fazer. E tem muita gente deixando de pregar, deixando de cantar, porque ele acha que, sabe, não, mas quando eu canto, quando eu prego, as coisas não acontecem. Meu irmão, quem manda o fogo é Deus. É verdade. Se Deus quiser, fumega, e se Deus não quiser, não fumega. E muitas das vezes algumas coisas acontecem aí de movimento que na Aleluia. verdade não é Deus. É só ali alguém que Emoção, sabe se né? utilizar da oratória, Sim. sabe tocar em assuntos que vão Boa agitar o eloquência. povo. Verdade. Meu irmão, cumpra o seu propósito. Aleluia. Entendeu? Cumpra o que Deus tem na tua vida. Se alguém gostar, gostou. Se não gostar, paciência. É verdade. Sim, verdade. É assim que a gente segue. Esses dias eu tava vendo, missionária e Gabriel, tava vendo uma frase, né? De um rapaz que falou o seguinte. Ele, olha, você quer ter um exemplo? Olha para Jesus. Jesus, ele saía, subiu ao monte, ele pregou para quase 5.000 pessoas. Mas ele também se encontrou com aquela mulher samaritana lá no poço. É verdade. Ou seja, o mesmo Jesus que falava para 5.000, falava para uma. Porque ele tinha como prioridade o propósito, né? Exatamente. Cumprir o propósito a qual foi estabelecido da parte de Deus. E Ismael, missionário, uma coisa que a gente precisa falar aqui, que acontecia muito comigo, e é uma coisa que eu tenho trabalhado, assim, pedido Sim. ao Senhor para trabalhar em mim. Quando você não tem equilíbrio emocional, quando você não entende que quem faz é Deus, que a sua parte é só, sabe, pregar, abrir a boca, obviamente, né, se preparar também, Verdade. mas pregar a palavra, e às vezes você se intimida com o público, você se intimida com a quantidade de pessoas, ou com as pessoas que estão ali, porque às vezes tem algumas pessoas que, quando estão presentes, a gente acaba se intimidando, você emocionalmente se abala. E aí você acaba não indo bem, por quê? Não é porque Deus não te usou, não é porque você não se preparou, não é porque você não estava apto, mas é porque a sua falta de equilíbrio limitou o Houve um Espírito Santo de bloqueio te na usar. mente. Aí o que acontece? Você verdade. esquece das coisas. Exatamente. Tinha um monte de coisa para falar, você não consegue falar, você começa a gaguejar. Sim. Entendeu? Aí, tipo assim, de tamanho nervosismo, meu irmão, relaxa. Eu vendo um podcast esses dias, algo me chamou a atenção que o rapaz falou. Ele falou assim, quando eu chego num lugar, eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui hoje? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Sim, Aleluia. verdade. Entendeu? E se é sobre Ele, meu irmão, coloca na conta dele.
E o que ele tiver que fazer e o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Então não permita que os bloqueios, que o nervosismo, que a intimidação faça com que você limite Deus de te usar. Aleluia. Porque talvez você está se frustrando, não porque você não é um bom pregador, nem um bom cantor, nem um bom ministro, mas porque você está sendo limitado devido à intimidação, ao nervosismo e à insegurança. Acho que essa palavra é muito boa. A insegurança, né, que você tem por conta, às vezes, do ambiente ali. Exatamente. Essa parte ela tem que ser tratada. A gente precisa falar mais disso. O pregador, o ministro, ele tem que ter o seu emocional trabalhado. Aleluia. Até porque se essa pessoa ela não tiver um equilíbrio, né, como você falou, emocional, neural, ela acaba vivendo inerte, né? Todas as situações que vier sobre ela, as situações que vêm para ela vivenciar, ela vai paralisar, ela não vai saber lidar com a situação. Então, é importante, né, a gente frisar isso. Como você colocou, como que a pessoa adquire essa maturidade, ô Gabriel? Já que você está falando que precisou aprender, então você é a pessoa ideal, né, para nos passar e passar para nossas pessoas que estão... Como vencer esse bloqueio muitas vezes, né? Sim. Olha, o tempo e a experiência nos ensinam muito. Verdade. Muito, muito, muito. É óbvio que existem pessoas que são à frente do seu próprio tempo, né, e da sua própria idade. Mas eu aconselho que você, primeiro, procure alguém mais experiente que você para te ajudar nesse sentido. Sim. Segundo, se isso for muito forte em você, procure até uma terapia. Porque, assim, muitas das vezes isso não é só no ministério, é na vida. Na vida, Verdade. A pessoa ela é bloqueada por conta da insegurança. Sim. Entendeu? Então, assim, se isso for muito forte, atrapalhar em todas as áreas da sua vida, procure uma terapia. Se isso é ministerial, procure alguém mais experiente que você. Sim. Entendeu? Para poder te ajudar nesse sentido. E assim, eu acredito, missionária, que quando a gente passa ao, por exemplo, você que está ouvindo e vendo esse podcast agora, isso aqui está virando uma chave na tua mente. Sim. Porque você está entendendo uma coisa que talvez você não tinha sido chamado a atenção antes. Certo. Então agora, talvez, nesse podcast aqui, Deus está usando o Ismael, a missionária Rose e a mim para te dar um diagnóstico para o teu ministério. Aleluia. Recebe. Por que você não está fluindo? Por que você não está alcançando o ápice? E também, talvez, na sua vida profissional. Entendeu? Sim. Por que você, muitas das vezes, não consegue desenvolver bem o seu trabalho? Porque muitas vezes você está se bloqueando devido a pessoas, devido a você achar que não é capaz. Sim. E eu acho que isso também é muito importante da gente falar aqui. Então, assim, verdade. Se você está ouvindo isso aqui, você já foi diagnosticado. Então agora você tem que trabalhar isso na minha mente. Muitas das vezes o que eu faço? A gente estava conversando ali antes de entrar aqui. Eu tento desfocar. Pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, ele lançou um livro que eu até recomendo aqui, Confissões de um Pregador. Sim. E nesse livro ele fala uma das coisas, às vezes o que o pregador precisa no dia da pregação não é estudar, não é orar, não é ficar o dia inteiro focado naquilo, não, pelo contrário, talvez tirar um cochilo, talvez ir ali na rua, entendeu? Exatamente, né? Desfocar a tua mente. A gente brincou, né? Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Até chegar aqui eu estava muito de boa, muito tranquilo. Quando eu cheguei, eu sentei ali. Eu sentei ali na cadeira, aqui fora. Quem nunca? Aqui fora, antes de entrar no estúdio, eu fiquei nervoso. Quando o Ismael começou a falar, a missionária começou a falar, minhas mãos começaram a suar. Agora eu já estou de boa, já está tudo sequinho aqui. Tá tranquilo. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender essas coisas. Então, trate isso em você, já que você entende isso. Acredite naquilo que a gente está falando aqui hoje. Trabalhe isso, desfoque muitas das vezes, se prepare sim, mas tente não ficar, sabe? O teu espírito está ligado, mas a tua mente às vezes tem que dar uma refrescada. Entendeu? Você não pode ficar o tempo inteiro com aquela neura daquele negócio. E eu creio que isso
ajuda muito e ajuda bastante. E eu sei que também nós já conversamos algumas coisas acerca disso, mas eu creio, missionária, eu creio, Ismael, Sim. que muita gente tem abortado o seu ministério por conta dessas frustrações. Meu Deus. Com certeza. Verdade. E isso demanda também um pouco de preparo, né, Gabriel? Porque Sim, eu entendo, a gente completamente. também já conversamos alguma coisa sobre isso, que precisa estar preparado, precisa estudar, precisa se Informar, empenhar na né? leitura da palavra, se empenhar. Você que é um pregador nato, você pode dizer para a gente quais são os passos para uma pessoa estar segura quando subir ao altar, né? Porque ele precisa entender que ele é dependente do Espírito Santo, dependente total, mas ele precisa também se preparar. Está pronto, né? Eu costumo dizer que a preparação, gravem isso, a preparação é mais importante do que o tempo de execução. O tempo de preparação é mais importante do que o isso. tempo de execução. É forte. Né? Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Paulo ficou um tempo isolado na Arábia e outro tempo isolado em Tarso, para depois exercer o seu ministério. Moisés ele ficou 40 anos sendo ensinado em todas as ciências e conhecimentos do Egito, mais 40 anos cuidando de ovelhas para que ele pudesse saber o que era guiar um povo, para um ministério de 40 anos, ou seja, ele se preparou 80 anos para um ministério de 40 anos. Sim. Então, a preparação ela é de suma importância para essa segurança, né? Você está ali preparado, então isso te traz uma... Você se sente mais seguro quando você está preparado, entendeu? Então essa segurança na preparação ela é muito importante, querendo ou não, a experiência também, porque conforme você vai pregando, você vai se familiarizando com aquilo ali. Exatamente. Entendeu? E aí você vai, né? A gente pode dar o próprio exemplo aqui, né? Como a gente estava falando agora. Antes de conversar, a gente estava nervoso. Agora que a gente já está aqui há algum tempo, a coisa já vai fluindo de maneira natural. Verdade. Entendeu? É o segundo episódio de vocês. Eu creio que vocês já estão mais relaxados. Eu creio que porque vocês já estão familiarizados com o ambiente. Então, tem coisa também que só o tempo vai trazer. Né? A experiência que só o tempo ele vai acarretar para nós. Então, eu creio que uma das questões aí para um ministério bem sucedido é a preparação, é o tempo, é ter também pessoas para poder te discipular, te ajudar, te orientar. Sim. Entendeu? Porque, meu irmão, se tu tem um ministério, pregador, cantor, músico, qualquer pessoa que tem ministério, se você não estiver debaixo de uma liderança, é verdade. Isso aí já é o início, você vai ser um fracassado antes de iniciar. Verdade. Exatamente. E antigamente a gente ouvia muito dizer, por que a gente está falando sobre preparo? Antigamente a gente ouvia muito dizer pessoas, até dentro da igreja mesmo, infelizmente, dizer assim, a letra mata, o espírito completamente vivifica. Fora de contexto. Fora de contexto. Sim. Então aí muitas pessoas se sentiam que, não, a hora que eu chegar lá eu abro a Bíblia, né, prego. Sim. Por quê? Porque eu não vou ficar preocupado com isso. Sim. Temos sim, né? Como se preocupar. A letra aí é a lei. A lei, exatamente. Na verdade, o legalismo da lei, porque a lei ela é boa, porque, né, não matarás é uma coisa ruim, não furtarás não é. De maneira entendeu? Exatamente. Mas o legalismo é o problema. Então, essa letra aí não é o estudo. Exatamente. Né? Jesus ele foi um homem comum. Com 12 anos ele teve que saber a Torá inteira. Exatamente. Entendeu? Jesus era um homem preparado. Tanto que a gente pode ver nos evangelhos por várias vezes Jesus citando as escrituras. A gente tem, Ismael, uma ideia muito errada sobre o que era ser profeta no Antigo Testamento. Sim. Ser profeta no Antigo Testamento, a parte mínima de um profeta era profetizar algo do futuro. Sim. Quando você vê escola de profetas no Antigo Testamento, que Eliseu, por exemplo, foi um professor, Samuel foi um professor, eu nunca entendi, mas eles vão ensinar a profetizar? Como é que se ensina a profetizar? Sabe o que eu descobri? Que a escola de profetas era para ensinar isso aqui, ó. Sim. A Torá. A palavra. Certo. Entendeu? Então,
a escola de profetas não era para ensinar a prever o futuro. A escola de profetas era para ensinar a palavra. Sabe o que isso me traz? Que o profeta que não é preparado na palavra, ele pode ser chamado de tudo, menos de profeta. Sim, verdade. Então, assim, a preparação, o conhecimento, vou dar um exemplo aqui, né, de algo que aconteceu há um tempo atrás. Eu estava numa igreja, e aí eu estava ao lado do pastor, e uma irmã foi pedir para abrir no livro de Joel. Gente, ninguém me contou, eu vi. Ele viu. O pastor estava procurando o livro de Joel perto de 2 Timóteo. Ou seja, Gente, eu pensei, se o nível espiritual, aliás, perdão, nível espiritual não, se o nível de conhecimento bíblico do pastor sim, é esse a ponto dele procurar Joel em 2 Timóteo, qual é o nível de conhecimento Da igreja, né? bíblico Exatamente. desta igreja? da igreja, sim. Se esse pastor é despreparado a esse ponto, ele não tem condições nenhuma de dirigir uma igreja. Exatamente. Assim, infelizmente, são pessoas aventureiras, né? Verdade. Ah, não, mas eu tenho um chamado. Gente, você pode ter o chamado que for. Se você não se preparar e investir no seu ministério, você, como eu torno aqui a dizer, você será um fracassado antes de começar. Sim. E Jesus, você citou que Jesus já com 12 anos, né? Já citava Como toda a Torá. criança naquele tempo. Então, e aí a gente vê hoje, infelizmente também, muitas crianças, assim, a gente vê que os pais não têm ensinado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, a leitura da Bíblia Sagrada, porque meu marido também é pastor, e eu me lembro que a gente, desde que tivemos meus filhos, desde muito pequeno, Certo. nós sentávamos, fazíamos culto doméstico, e os judeus ensinam a Torá às crianças, até a mitzvah, né, que já é a maioridade religiosa. Sim, de 12 para 13 anos. De 12 para 13 anos. E Jesus, então, nessa hora, quando estava no templo, falando aos maiorais, vamos dizer assim, da lei, ele já tinha aprendido a Torá, como você disse. Sim, Então, com certeza. Jesus se preparou. E por que hoje a gente vê muitos pais não preparando os filhos estudando. para o ministério, para o chamado que Deus tem para os filhos, né? Então, muitos pastores, às vezes as crianças brincam muito dentro da igreja, a gente às vezes vê pessoas, as crianças com o celular o tempo todo, e a gente vê que perde-se tempo, né? Não, Um tempo tão completamente. precioso, né? Que poderia estar ali, assim, fazendo, ensinando. Ensinando. Né? Ensinando. E eu posso, por assim dizer, que essa influência ela é de suma importância para o futuro Exatamente. de todas as pessoas. Hoje, Ismael, Verdade. missionário, o pessoal que está nos assistindo, hoje, eu não prego coisas que eu pregava no passado porque eu descobri que o que eu pregava era errado. Eu não me julgo propriamente, né? Porque, assim, era uma limitação que eu tinha. Mas tinha coisa que eu falava que eu não vou falar mais. Certo. Entendeu? Coisas que eu descobri que, Certas poxa, não é... interpretações, né? Exatamente, não é desse jeito. Questão de interpretação. Entendeu? Assim. Por exemplo, posso citar aqui o livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, quando fala da árvore cortada. Gente, o que Jó está dizendo ali é que, assim, o tempo para o homem passa. Sim. Porém, para a árvore há mais esperança, porque quando a árvore recebe água, mesmo ela tendo sido cortada, ela pode renascer. O ser humano não. Então, assim, é coisa que eu pregava, não, mas nós temos que ser como a Jó está dizendo, nós não somos como a árvore. Sim. Então, o conhecimento vai fazendo com que a gente melhore, Melhore, né? se aperfeiçoe. A Bíblia diz que o homem morrendo, né, segue-se o juízo, né? Exatamente, É isso aí. verdade. E estamos aqui com o nosso evangelista, né, Gabriel Félix, contando um pouco da sua experiência, né, experiência de vida, ministério, a qual tem lidado aí, assumido essa grande responsabilidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Já estamos quase encerrando. Qual foi o seu maior desafio
referente ao seu ministério que você já enfrentou? Ismael, eu creio que o maior desafio que eu já enfrentei é o que eu acho que nós já falamos, que é a respeito da questão emocional. Sim, De você se preparar a sua cabeça, sim. entendeu? Para Lidar tudo que com vem. as Porque eu já fui situações. forjado no fogo, porque eu sou filho de pastor. Então, assim, Certo. as lutas, as provações, elas nos abalam. Sim, Mas, assim, muitas das vezes a gente precisa não dar lugar à comparação, sim. porque muitas das vezes você quer se comparar ao outro e o que Deus tem para você não tem para o outro. Certo. A armadura de Saul não deu em Davi. Aleluia. Verdade. Então eu creio que um grande desafio é esse também, é da comparação. Sim. Então, quando a gente entende que o que Deus tem pra gente é só pra gente, entendeu? E outros podem fazer aparentemente melhor, mas ninguém tem o que a gente tem. Certo. Ninguém prega como a gente prega, ninguém canta como a gente canta. Para algumas pessoas podem fazer melhor os outros, Sim. mas o que a gente tem, ninguém tem. Quando a gente entende isso, acabou. Fica tudo fácil, né? Glória a Deus. O nosso bate-papo está muito agradável, por sinal, mas temos um comunicado muito importante, né, para fazer a todos vocês. Gostaria de pedir a nossa produção, né, que já colocou aqui. E estamos no mês de novembro, né? Você com certeza já viu, né, no seu televisor, Novembro Azul, né? E nós aqui do Sampaio Podcast, nós levantamos essa bandeira e militamos a favor dessa causa, né, missionária? É verdade. É verdade, ô Ismael. E a gente precisa entender que esse mês de novembro é um mês que tem sido para despertar, né, muitas pessoas, Conscientizar, né? conscientizar que o câncer de próstata tem matado muitos homens. Verdade. E, infelizmente, segundo dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem matado muito. E nós precisamos informar, precisamos orientar que você que é homem a partir de 40 anos de idade deve procurar um médico especialista, um urologista, para procurar saber orientação sobre como fazer os exames. Sim. Principalmente você que tem fator de risco, ou seja, que já teve algum diagnóstico na família, Sim. pai, avô, tio, irmão, que possa já ter tido um histórico de câncer de próstata. É importantíssimo. Outra causa também, um fator muito perigoso, é a questão da obesidade. E, infelizmente, tem sido um fator de risco para o câncer de próstata. A próstata é uma glândula importantíssima Sim. para a saúde do homem. Então, é necessário você procurar um médico, procurar um hospital e fazer os exames e Está em dias, quebrar né? o tabu, né? Sim. Vencer Preconceito, os né? preconceitos e ir Verdade. sim. E nós aqui te incentivamos, Sim. te apoiamos e te orientamos a fazer isso, sim, porque nós somos protagonistas da nossa saúde. Sim, é verdade. Nós somos responsáveis por nossa saúde. Verdade. Né? O autocuidado é importantíssimo. E isso também é amar a Deus. Com certeza. Verdade. Evangelista Gabriel, você tem viajado bastante, né? Tem ido nos grandiosos congressos, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro e fora também. Como que as pessoas fazem para poder te achar, né, na internet? Hoje em dia a gente sabe que a internet, no Instagram, é onde as pessoas recorrem, né, para poder ter mais informações. Conta pra gente aí, pro pessoal que está em casa, o endereço das suas redes sociais, seu número de telefone, fica à vontade para que, né, você possa aí. Amém. Fazer meu jabá aqui, né? Mexendo. Gente, você pode ir lá no Instagram e colocar Gabriel Félix Ministro. Esse ministro é a abreviação de ministro, né? Gabriel Félix Ministro. Você vai achar as nossas redes sociais lá e lá tem o contato que você pode ali adicionar e chamar lá no WhatsApp para poder entrar em contato conosco e nos convidar para o seu congresso, o seu culto, a sua conferência, retiro, enfim, o evento que você desejar que nós estejamos Presente, ministrando a né, palavra do Senhor. ministrando.
E com certeza será a bênção, né, missionário? Já está finalizando, mas antes eu quero fazer um bate-bola rápido aqui, Então. né, com o Gabriel. E desde já agradecendo o carinho, né, de você ter aceito o nosso convite. Foi uma honra, um prazer muito grande. Amém. Que Deus continue abençoando você, seu ministério e sua família. Vamos lá. Poder da oração. O poder da oração é um poder ilimitado, com certeza. Amém. Leitura e estudo da palavra. É a base para a nossa fé e para a nossa vida. Sem isso, a gente não sobrevive. É a fonte da nossa vida. Aleluia. Respeito aos pais. É de suma importância porque é o primeiro mandamento com promessa. Se a gente quer viver muito, a gente tem que obedecer e respeitar muito. Um conselho aos jovens que querem ingressar nesse ministério da palavra, ou até mesmo aquele jovem que está desanimado e não sente mais aquele ardor no coração de servir a Deus. Qual o conselho que você, como tão jovem pregador, pode dar para esses jovens? O conselho que eu dou é: Jesus nunca escolheu alguém capacitado ou alguém que fosse digno da chamada. Nós somos escolhidos improváveis. Eita, glória. Nunca desista do que Deus tem com você, porque na história bíblica, Deus nunca escolheu uma pessoa que pudesse dizer: eu sou capaz, eu posso, eu tenho as ferramentas. Deus chamou os vasos mais frágeis para as missões mais importantes. Aleluia. Uma palavra que define você, para você, família. Uma palavra que define família para você. Tudo. Tudo. E, para finalizar, um versículo da palavra de Deus para os nossos internautas nessa tarde. Olha, o versículo que eu quero deixar para vocês, e eu espero que ele ecoe no seu coração, está na carta aos Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Depois de tudo que Paulo vai falar à igreja que estava em Éfeso, ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala que nós temos que nos fortalecer e ele diz qual é a fonte da nossa força, da nossa vida. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você tirar uma planta da terra, ele morre. Se você tirar um crente da fonte chamada Jesus, ele também morre. Meu Deus, é forte. E é isso, né? Queremos agradecer você que esteve conosco. Com certeza, tudo o que aconteceu aqui, né, servirá de grande utilidade para a tua vida espiritual. E queremos te pedir, né, que, por favor, você nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Instagram como Sampaio Podcast. Estamos também no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. Você pode procurar por nós e acompanhar. Com certeza, todos os nossos conteúdos servirá de grande utilidade para a tua vida espiritual, para você amadurecer. E também não deixe de acompanhar o nosso evangelista, Gabriel Félix. Amém. Com certeza você vai, a cada dia, ser impulsionado aí a ser melhor na presença do Senhor através das ministrações, de tudo aquilo que Ele tem disponibilizado, né, para abençoar outras vidas. Eu quero te dizer que você é uma bênção. Deus pode te abençoar no seu ministério, na sua casa, na sua família. Amém. Que Deus continue abençoando a você. E eu quero te dizer o seguinte: Evareha Donai Panaveneha, Rinsar Donai Panaveneha Venconeca, Insilerha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço, Ismael, Senhora Rose. Amém. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Foi um prazer enorme participar desse podcast, que eu tenho certeza que vai muito ainda ser falado por aí. Amém? Eu creio. Você que está aí na sua casa, vamos encerrar com essa oração. Pai, Deus soberano, Senhor, eu acredito que por meio desse canal tão abençoado, que é o YouTube e as redes sociais, eu creio que o Senhor irá alcançar o coração de muitas vidas. Que tudo que foi falado e dito aqui, Senhor, possa servir de alimento espiritual para quem está fraco.
Pai, possa servir de incentivo para aqueles que desejam. É verdade. Que esta pessoa que está em casa, fraca na fé, que essa pessoa que talvez desistiu de viver, Senhor, essa pessoa que desistiu do seu ministério, que ela receba a vida agora na sua casa. Que os rios do Senhor possam inundar o ambiente que essa pessoa está. Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Aonde ela estiver, talvez esteja alguém agora nos assistindo no hospital. Ó Deus amado, Tu és a vida aonde há morte. Tu és a cura onde há doença. Tu és restauração, Senhor, aonde há destruição. E nós declaramos no nome de Jesus, ó Pai, que esta pessoa receba agora o Teu toque. Que essa pessoa hoje receba uma palavra que a levantará. Ó Deus amado, e que a partir de hoje, ó Deus, ela decida viver o Teu propósito na vida dela. Não haverá morte, não haverá suicídio, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Eu repreendo agora toda a síndrome do pânico. Eu repreendo agora toda a ansiedade. Eu repreendo agora toda a depressão. Em nome de Jesus. Se há alguma doença no corpo físico, que ela desapareça agora do nome de Jesus. E que essa pessoa receba neste momento uma nova oportunidade para viver aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Aleluia. Nós abençoamos o Teu povo e Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus.